Muito boa noite a todos, aos amigos que nos acompanham pela Web Rádio Ismael, ao redor de todo o mundo, nosso cumprimento, e aos que estão conosco também pelo nosso canal do Caridade e Fé no YouTube. Estamos iniciando o mês de setembro e o mundo todo vivencia uma campanha extraordinária, intitulada Setembro Amarelo. O movimento espírita brasileiro lançou dentro do Setembro Amarelo uma campanha intitulada Eu Tenho Fé na Vida. E essa campanha teve a adesão de todo o movimento espírita nacional e aqui em Parnaíba, a União Municipal Espírita, através das casas que a compõem, organizou uma programação magna, deixando ao longo de todo o mês as casas promovendo palestras e atividades para seu público interno e, claro, aberta a toda a comunidade, mas uma atividade magna no dia 8 de setembro, na entrevéspera da data magna dessa campanha, que é o 10 de setembro, Dia Mundial de Combate e Prevenção ao Suicídio. E no dia 8 de setembro, a psicóloga, pedagoga e espírita Ruth Brasil Mesquita estará aqui em Parnaíba, ela que é baiana, trabalhadora da Federação Espírita do Estado da Bahia, pela parte da manhã de 9 às 11, realizará nesta casa um seminário intitulado O Papel do Movimento Espírita na Temática do Suicídio, Prevenção, Pós-venção, Família e Mediunidade. Será de 9 às 11, o público-alvo são trabalhadores espíritas, para que possam assim melhor acolher todos aqueles que buscam a casa para tratar-se desse assunto tão difícil. Portanto, aberto a todos os que desejam participar. Às 19 horas, no Teatro Saraiva, aqui em Parnaíba, teremos uma palestra voltada para a comunidade em geral, com o tema A Contribuição da Espiritualidade na Prevenção e Pós-venção ao Suicídio, aberta ao público, a todos os públicos, gratuita, como disse, no Teatro Saraiva, a partir das 19 horas, o momento artístico, às 19h30, a atividade com a mesma palestrante, a mesma ministrante, que é a nossa querida Ruth Brasil Mesquita. O tema que nos fora proposto, o que fazer perante a depressão e o suicídio, é um tema muito palpitante, atual, e que, na visão espírita, permitimos-nos apresentar aqui aquilo que Allan Kardec nos traz de elucidação para o conceito de vida. Para que nós possamos valorizar a vida, e não permitir que a depressão nos tome conta, e não permitir que a ideia suicida nos ronde, e mesmo triunfe sobre nós, se faz necessário nós conhecermos o conceito de vida. E o que nos choca bastante é que é grande a quantidade de pessoas que estão vivas e não sabem, de pessoas que deveriam estar vivas e não estão. E eu me explico. Estão vivas e não sabem aquelas que já saíram do corpo físico e que ainda não se aperceberam como tal. Não estão vivas e deveriam aquelas que estão no veículo carnal, mas a doença, a dor, a depressão e a ideação suicida tiraram-lhes o brilho, a vontade, o desejo de viver. E quando algo nos tira o brilho, a vontade e o desejo de viver, convém perceber que é porque a vida está nos convocando a uma outra reflexão. Se tudo aquilo que tenho, que acho que sou, se todos aqueles que estão à minha volta não me são suficientes para perceber-me feliz, para perceber-me vivo, é porque algo de maior significado e maior sentido eu preciso buscar para mim.
E o Espiritismo apresenta-nos 5 elementos principais para isso. Ele se permite dizer-nos, em primeiro lugar, que para que eu possua um gosto real pela vida, eu preciso reconhecer a minha origem. E a minha origem espiritual me remonta a quem me criou. E, portanto, a doutrina espírita apresenta-nos Deus, inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Essa inteligência, essa causa, criou e é incriado. Possui uma lei geral, que assim como nós possuímos o que chamamos de Constituição, ele possui uma lei que ele chama de justiça, de amor e de caridade. E dentro dessa tríade, compreende que justiça é aquilo que é justo, aquilo que é o correto, independente de eu gostar ou não da aplicação dessa justiça, dessa justeza. Me explico. Eu não gosto de pessoa tal, e ela adoece, e pessoas se mobilizam para ajudá-la, e ela é ajudada. Eu gostando dela ou não, ela é filha de Deus. Para algumas pessoas ela fez bem, se para mim ela não fez. E ela vai ser ajudada, e é ajudada, e liberta-se daquela doença. Porque foi justo pelo apelo das pessoas, pela renovação daquela criatura enquanto doente, pela fé que ela depositou. Por que que nós ignoramos quando Jesus decidiu ceiar na casa de Zaqueu? Ele que era chefe dos publicanos, um homem injusto, mas ele estava de tal modo tão incomodado com a sua própria vida, de tal modo tão incomodado com aquilo que dizia e fazia, com aquilo que ouvia das pessoas, com aquilo que sentia das pessoas, que queria mudar, que queria ser diferente, que queria ter nova vida. E ouvindo falar do Messias, e sabendo que ele passaria por aquela região, ele que tinha dificuldades devido à sua estatura, procura um sicômoro, de onde pudesse subir e dali pelo menos avistar. Veja que aquele homem de um comportamento social inadequado começava a se transformar de tal modo verdadeiramente que ele sequer queria chegar perto de Jesus. Ele só queria pelo menos ver aquele cortejo, olhar o rosto do Nazareno e de algum modo se aproximar para depois tentar uma aproximação ainda maior. Mas o seu sentimento falou tão alto que Jesus o enxerga. Fala-lhe, pede que ele desça e anuncia que irá até a sua casa. Zaqueu apressa-se, vai em casa, arruma a casa, recepciona não só Jesus, mas toda a comitiva que estava com ele. Oferece-lhe farto banquete e diz a ele: Senhor, eu quero mudar. E como prova disto, quero restituir ao quádruplo todos aqueles de quem eu tirei coisas. Quero doar metade dos meus bens. E Jesus enxerga tanta franqueza, e para aquele instante de um mundo tão materialista, com tanto apego a dinheiro e posições sociais, ver aquele homem querer livrar-se de metade dos seus bens e ainda restituir o que tirou dos outros, Jesus enxergou verdade no seu sentimento, nas suas palavras, e diz que a salvação entrou nesta casa, naquela ocasião. Jesus foi justo.
mas causou incômodos a alguns que viram, inclusive apóstolos. Mestre, acaso sabes quem ele é? Mas Jesus já houvera dito que ele não tinha vindo para os sãos, mas para os doentes. E ele não referia-se aos leprosos, mas aos doentes da alma. A todos aqueles que estavam numa vida perdida, de perdição da alma, de perdição dos sentimentos, de perdição das sensações. E muitos somos os que nos encontramos nesse momento numa vida de perdição. Há algumas décadas atrás, essa expressão perdição era atribuída àquelas mulheres que prostituíam-se, e quando muito, a alguns homens que drogavam-se. Mas, no sentido restrito da palavra, e ao mesmo tempo na sua amplitude, perdição é tudo aquilo que nos leva a nos perdermos. O vício do jogo, que faz com que eu desvirtue a renda familiar para aquilo e deixe de dar assistência à família para sustentar um vício do qual eu nunca consigo sagrar-me campeão, é uma perdição. Quando eu troco a minha família por práticas outras de lazer, de esporte, seja do que for, que me fanatiza e que me tira dos momentos laboriosos de educar o meu filho pequeno, de cuidar do meu pai mais velho, de estar na companhia dos meus, fazendo-lhes bem e sentindo-me bem, faz-me perder. É perdição, é perda de tempo, é perda de alegria, de construção de felicidade, de vivência e convivência com o meu próximo. Então, a justiça, ela tem um significado muito mais amplo do que algumas conotações que temos dado nos últimos tempos. A justiça de Deus é aquela que faz com que eu, indivíduo que tirei a vida de outro pelo homicídio, retorne mais tarde com aquele mesmo indivíduo, facultando-lhe o que eu lhe tirei. O que eu lhe tirei? Não foi a vida? Dou-lhe a vida. Sou sua mãe. Sou seu pai. Sou aquele que o adota e vai sustentá-lo. E ele que ficou com algum tipo de lesão no seu perispírito, pelo modus com que eu assassinei, volta com alguma sequela que do perispírito transcende para o corpo material, que vai exigir de mim anos de dedicação e esforço para cuidar daquela pessoa que ficou dementada, adoecida na região em que eu tenha atingido, e que exigirá de mim muitos esforços e noites de sono e etc., para que eu possa, na medida da justiça divina, retribuir, restituir o que eu tirei daquela pessoa. Às vezes eu tirei renda, às vezes eu tirei esperança, às vezes eu tirei a oportunidade daquela pessoa de ter uma vida útil. Retorno numa condição profissional, um tanto messiânica, missionária, em que eu ganho muito pouco para aquilo que eu faço, mas que eu gosto de fazer aquilo e não consigo me desincumbir daquela função, e ajudo as mais diferentes pessoas nas mais diversas horas do dia, da noite, da madrugada, porque é uma forma que a justiça divina encontra, de eu restituir esperança, saúde, consolo, educação, oportunidade de redenção a aquela pessoa ou aquelas pessoas de quem eu tenha tirado essa oportunidade. É a justiça. Então, justiça não é apenas isso que nós conhecemos aqui na matéria. Aliás, essa é um enredo, uma pequena demonstração. Justiça mesmo é a de Deus, que permite o equilíbrio do dia e da noite, na mesma quantidade de horas, que faz com que a natureza cuide de nós como um papel materno. Ele, aquele que nos sustenta a vida, ela, aquela que nos favorece a alimentação, a brisa suave, o consolo e o conforto que o coração materno comumente nos oferta. Ela é de amor
Porque Deus nos ama de tal sorte, que sabedor de que não conseguiríamos, realizar todos os nossos intentos numa única oportunidade encarnatória, facultou-nos a reencarnação. É quando eu posso, desta forma, estar numa encarnação e tentar de todos os modos me melhorar e cuidar dos meus, e não conseguir fazer tudo e ter uma nova chance de fazê-lo. Se não com as mesmas pessoas, também numa outra configuração corpórea, mas com outras pessoas ainda assim acessando aquelas primeiras. Essa justiça é amorosa. Ela nos dá nova chance de ser cônjuge, nova chance de ser pai, nova chance de ser mãe, nova chance de ser profissional, nova chance de ser humano. Porque André Luiz haverá de nos conceituar que a primeira grande meta existencial da criatura humana é tornar-se humanizado. Por enquanto, estamos materializados, humanizados, ainda nos falta muito para conquistar, não obstante já tenhamos conquistado muito também. É que a humanização da criatura humana, ela beira a angelitude. A humanização é a prática virtuosa das coisas. É eu lançar sobre o outro um olhar de piedade, de caridade, de humildade, de tolerância, respeito e valorização. E sobre essa questão de valorização, é que nós vamos enxergar um dos problemas que tem nos levado à depressão e alguns outros à ideação suicida. A não valorização pessoal, quando quero atender a todos os apelos do materialismo, quando quero apenas dar satisfação aos outros, daquilo que faço, uso, onde vou, com quem estou, o que como, ao invés de satisfazer-me de fato. E aí eu me sinto feliz com a quantidade de curtidas e comentários numa rede social e compartilhamentos, ou o contrário, sinto-me triste e desvalorizado porque acho que ninguém viu, acho que ninguém observou e que, consequentemente, ninguém gostou de mim. Essa desvalorização pessoal leva-me a desvalorizar o outro. Tem duas posturas que caracterizam essa situação. É aquela de quando eu não estou bem, eu não estou feliz, eu não estou de modo algum satisfeito com a vida que estou levando e encontro-me com uma pessoa que não me vê há tempos e diz: fulano, com um sorriso, como vai você? O sorriso é tão contagiante que eu respondo com um sorriso: estou bem, mas eu não estou bem. E por que eu não consigo dizer: olha, eu não estou bem? É porque eu subestimo o outro e acho que ele não vai me ajudar. Ou porque eu acho que eu tenho que dizer que está bem para ver se fica bom. E não é verdade. Essa é uma filosofia inadequada. É igual querer transformar uma mentira em verdade repetindo-a. Eu não estou bem e não adianta eu camuflar. Uma hora de tanto camuflar, isso vai estourar. E é quando a gente olha para uma pessoa que nos diz: fulano suicidou-se. Mas por quê? Como? Sorrindo sempre? Estava sempre ao nosso lado, conversando, nos encorajando às coisas, mas não encorajava a si mesmo. Então nós vamos nos defrontando com uma plataforma chamada hipocrisia. Querer agradar ao mundo, querer agradar ao outro, querer agradar à mãe, ao pai, sem conseguir agradar-se, por violências que os outros costumam cometer contra nós, inclusive nossa própria família, quando quer que sejamos coisas que não vamos conseguir ser. Quando quer que ocupemos posições, porque essas posições dão um destaque social e não conseguiremos fazer. Mas nos aprisionam e nos perturbam de tal sorte que muitas vezes nós vamos fazendo, tentando, nem sempre logrando êxito, porque falta o tempero para a conquista. Eu de fato querer. Eu me esforço, mas eu não aprendo. Eu estou com a cara enfiada no livro para passar no bendito vestibular de Direito ou de Medicina que meus pais querem, mas o meu pensamento está em outro lugar.
está com outra pessoa. E a minha família é infeliz porque eu não consigo, porque eu não estou bem, eu infeliz com a minha família que me aprisiona. Chega dado um instante quando novos resultados chegam e nada dá certo. E aquilo e aquela a quem eu almejava se vão porque eu não pude chegar junto e aproveitá-los. Tudo perde o significado para mim. Não alcancei aquilo que minha família exigiu. Não consegui aquilo que eu queria. O que sobra-me? Se tudo o que eu tinha que conquistar era material, é quando eu me perco. E nessa perda, eu perco a confiança, eu perco a autoestima, eu perco a vontade. Tudo porque a plataforma da minha atuação era frágil. Jesus houvera nos precavido disto, quando pediu que erguêssemos a nossa casamento moral sobre a rocha, porque quando viesse a tempestade, a casa manter-se-ia de pé. Mas se eu a construir sobre a areia, quando vier a tempestade, ela desmoronará. A tempestade sempre virá. Para todos nós, ricos, pobres, asiáticos, sul-americanos, encarnados, desencarnados, terráqueos e extraterrestres. A tempestade é a crise existencial que abala o que somos, convidando a sermos mais. A crise existencial é a tempestade, que nos tira da posição, da zona de conforto, para buscarmos ser mais, porque nós estamos fadados ao progresso. Sem que nos apercebamos, a lei do progresso vai agindo e reagindo sobre nós, para que nós nos esforcemos para ser e fazer algo. E é impressionante como a criatura humana, por conta do seu espírito muito experimentado, possui dentro de si uma força que consegue superar qualquer adversidade. Nossos queridos Denis e Neuma, hoje, acompanhados dos seus, e noutra ocasião também teve o seu evangelista, visitaram uma residência, num lugarejo, próximo à cidade de Chaval, no Ceará, entre o Piauí e o Ceará, onde não tem shopping, onde não tem praça, onde não tem parque, onde o circo não vai, onde não tem uma série de coisas que a zona urbana tem. E lá elas foram realizar um evangelho no lar, na casa de uma família muito precisada, onde os mais necessitados daquela casa são as pessoas que enxergam, que ouvem e que falam. E o mais saudável e feliz daquela casa é um artista que mora lá, que constrói tudo que ele sente na palma da mão, porque ele é cego, surdo e mudo. E ele consegue construir de lata qualquer carro, qualquer objeto que lhe puser nas mãos. Que força é essa? Que espírito é esse? De onde ele vem? Ah, não, deve ser a reencarnação de Aleijadinho. Não, Aleijadinho já evoluiu e está longe daqui. Não deve ser a reencarnação de alguém muito inteligente na arte. Não, a arte está permeando a nossa vida. Nós estamos imersos na arte. A natureza é pura arte. Qualquer coisa que olharmos da natureza é a mais bela expressão artística de Deus. Olhe para o mar. E o que o mar nos diz? Olhe para uma flor. E o que uma flor nos diz? Olhe para a planta, para a natureza de um modo geral, para o céu. Meu guru, preto velho que assiste-me nesta encarnação, Ayrton Alves, ensinou-me a ler as nuvens. Viajando, diversas vezes ele olhava e dizia: aquele siri vai comer aquele peixe. E eu, respeitando muito a sua idade, pensava comigo: coitado, tá gagá, não sabia o que era, espírito notável, interagindo com a natureza. Aí eu ria e dizendo assim: onde é que o tio está vendo? Daqui vamos no Meduna. Era a nuvem, pois não estava lá o bendito do siri pegando o peixe. De lá para cá eu vivo vendo coisas, cachorro, elefante, tem cada tromba, cada coisa que aparece.
as formas da nuvem. Outro dia vínhamos de um trabalho importante de Teresina, não é, Denis? Apreciando o sol, o pôr do sol, o sol que estava ali, ora alaranjado, depois o céu que ficou cor-de-rosa. Quem pinta aquilo? Ayrton disse para mim certa feita. Saímos na madrugada e quando chegávamos, Fabiano, ali perto do Buriti, aquela bola laranja começava a sair do horizonte. E o Ayrton dizia, esse senhor não tem jeito. Todo dia ele pinta diferente a forma com que o sol nasce. Disse-me o mesmo quando viu o sol se pondo. E essa nossa capacidade de observar a natureza, por que ela está perdida? Por que esse ser que não ouve, que não enxerga, que não fala, consegue só em tatear, fazer tamanha arte? Há quem diga que é porque quando se perde um dos sentidos, aguça-se outro. Avalie perdendo 3. Aquele que lhe sobrou aguçou-se ainda mais. Mas quero lhe dizer que ele sorri, que ele interage com as pessoas e faz obras de artes que alguns de nós que vemos, ouvimos, falamos, não conseguimos fazer, por uma simples razão. Joana de Ângeles, que nos adverte que a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos, ele é uma demonstração disso. A dor de não ouvir, a dor de não enxergar, a dor de não falar, contemplou com a possibilidade de, no toque, aperceber-se das coisas mais sutis e legítimas. E às vezes, nós estamos em tanto devaneio de perturbações, de comunicação, de informação que nos chega ao mesmo tempo, que não conseguimos observar as coisas mais simples. Não conseguimos observar as flores do jardim da nossa casa. Alguns nos apercebemos até que nem tem jardim em casa. Agora que ele falou, me toquei, não temos jardim. E é impressionante como, quando chove, uma poça d'água que se forma na rua, em qualquer lugar, parece uma piscina natural, que é bonito, que alguém com sensibilidade da fotografia tira uma foto e fica uma verdadeira obra de arte. Tudo isso para dizer que nós fomos, com o materialismo, perdendo a capacidade da autoobservação e da real valorização das coisas. Sentamos-nos à mesa e não nos enxergamos. Porque não nos olhamos, nossas cabeças, nunca estivemos tão cabisbaixos. O celular imantou a posição que nós devemos andar. Caminhando, dirigindo, sentados, em pé, conversando com alguém, mas com a mente ali, com o olhar para ali. E aí, voltando àquela proposta da tríade da lei do Criador para a valorização da vida, enxergo a plataforma da caridade. É quando eu, sentindo e crendo na justiça, sentindo e percebendo o amor, agora importo-me com o outro. Não quero só para mim. Percebo que não é bom só para mim, que isso também deve ser bom para o outro. E oportunizo-lhe se ele não consegue ter por mãos próprias. E convido-lhe a refletir se noto que ele está desapercebido. É a caridade. A caridade é fazer o bem a qualquer pessoa, a qualquer instante, em qualquer momento. Quantas vezes a caridade está no aperto de mão? Quantas vezes a caridade está no sorriso, na fala? Hoje encontrei uma professora de quem eu gosto muito. Nunca me deu aula. Nunca trabalhamos juntos. Mas eu acompanhei durante muitos anos seus esforços na luta sindical pelos professores. E estava num supermercado quando a encontrei com uma expressão tanto triste, escolhendo qualquer produto. Passei, a vi e fui adiante, mas senti uma vontade de voltar para cumprimentá-la. E voltei. Desfiz meu caminho, fui até ela, toquei no ombro e disse: professora, que prazer revê-la. O senho que estava fechado se abriu.
O sorriso se fez, como não se faria com alguém tão bonito falando. Me abraçou e disse: meu filho, que coisa boa lhe ver, há quanto tempo, você está tão fofo. Adorei o fofo. Normalmente as pessoas pegam na barriga e dizem: você engordou. Se ela não me dissesse, eu não saberia. São as infelizes. Minha professora é feliz. Você está tão fofo. Mamãe me acha lindo, ela acha fofo. Então, sorrimos, conversamos, como vai? Abraçou-me de novo e eu prossegui no carro. E ela disse: Samuel. Pois não, professora. Ganhei meu domingo. Pisquei o olho para ela. Muito obrigado, professora. Mas eu entendi o que ela quis dizer. É impressionante como a energia do abraço sincero, a alegria de rever alguém, demonstrar um mínimo de gratidão, até de uma gratidão de quem não lhe fez nada de forma direta. A gratidão só porque viu. Faz com que o seu próprio organismo, de forma imediata e urgente, lhe produza uma tão grande quantidade de dopamina que a alegria se faz. E a pessoa sente-se de novo envolvida e motivada a fazer qualquer coisa. Ainda a vi 2 filas depois da minha, sendo cumprimentada por mais outras pessoas, com que ela também sorria e interagia. Como é bom termos o contato humano. Na prática da mediunidade, um dos serviços de educação mediúnico recomendados pelos benfeitores é que façamos atividades de promoção social, onde a gente tira do que temos para dar ao outro que não pode ter naquele instante e que sente-se de tal modo feliz e grato por aquilo que nós nos sentimos mais felizes que ele, porque lhe oportunizamos aquilo. Principalmente quando fazemos de um modo voluntário, anônimo, silencioso, sem os holofotes da imprensa, sem querermos nos promover com aquilo a cargo algum, tão somente pela vontade de ver o outro saciado da sua fome, de ver o outro aliviado do frio, da dor, do desespero que estava ante aquelas contas que acumulavam-se e que ele iria perder a oportunidade da luz elétrica em sua casa. Severino Celestino, emérito professor da Universidade Federal da Paraíba, quando esteve conosco em julho próximo passado, junho, disse-nos numa entrevista que fizemos para a produtora Cruzeiro, áudio e vídeo, quando consultado sobre a importância do culto do Evangelho no lar, contou-nos que havia mudado-se recentemente naquela ocasião, naquela época, para esses condomínios parecidos com o Raul Bacelar, essas casas populares, todas iguaizinhas. E ele tinha comprado e estava lá com a esposa dele, saindo do aluguel, com seus filhos, e tinha tornado-se espírita há pouco tempo, Ayrton, e ouvido falar do Evangelho, ia realizar o seu primeiro culto do Evangelho no lar. Primeiro. Quando sentaram-se à mesa para fazer nos moldes clássicos do culto do Evangelho no lar, todos que moram na casa sentados em volta da mesa, a jarra com água e copos para fluidificar e servir aos demais em seguida, a campainha toca. E ele tinha ouvido falar na casa espírita que todo mundo que vai fazer culto do Evangelho no lar é perturbado pela campainha, pelo toque do celular, por uma visita que chega, e que a pessoa fica com vergonha de convidar para fazer o Evangelho no lar. E acaba não fazendo o Evangelho no lar para poder atender a visita ou fazer o socorro que foi chamado. Mas aí o Severino tocou uma vez, ele disse: é a tentação. Não vamos lá. Mas tocou uma segunda vez. Certamente algum espírito nobre tocou seu coração e ele pediu que uma filha fosse averiguar, porque ele pensou: se for eu, que sou o dono da casa, vai logo querer fazer festa. Minha filha vá lá e diga que nós vamos começar um momento da oração na nossa casa e que eu não posso receber. A filha foi, abriu a porta, era um senhor com um instrumento de sopro na mão.
O dono da casa está? Está, senhor, mas nós vamos começar agora um culto de oração na nossa casa. Infelizmente, não podemos recebê-lo. Mas diga a ele que eu preciso falar com ele com urgência, porque é um assunto muito sério. Então, como ele era professor, ele é odontólogo e cirurgião, a filha foi chamar. Pai, trata-se de um senhor com um instrumento musical de sopro na mão, que disse que é um assunto muito urgente. Severino levantou-se, foi até o portão e disse-lhe: pois não, senhor. Ele disse: senhor, meu nome é fulano e eu gostaria de tocar uma música para o senhor. E o Severino disse: senhor, eu não tenho interesse na sua música agora, nós vamos começar uma oração. Eu lhe dou aqui um trocado e o senhor prossegue. Eu não quero trocado, eu quero tocar uma música para o senhor. Novamente o espírito deve ter se achegado de Severino, que autorizou que o homem entrasse. Chamou os outros familiares para ver, e o homem tocou uma música bonita, tocava bem. Severino ficou ali ouvindo, e o homem terminou a música e disse: agora eu quero tocar outra. E o Severino disse: ah, não, o senhor não vai tocar outra, mas eu preciso tocar outra. E o Severino disse: então toque outra. E ele tocou divinamente bem. A esposa do Severino já começava a enxugar as lágrimas no canto do olho. As mulheres sempre reagem mais facilmente à música, à arte, principalmente quando bem executada. São mais sensíveis, espíritos mais evoluídos, certamente. Ele tocou a música. Quando terminou, o Severino disse: muito bom, o senhor toca muito bem. Então eu quero lhe tocar uma terceira música. E o Severino disse: ah, não, senhor, mas aí já não é possível, mas eu preciso lhe tocar uma terceira música. E tocou uma das músicas mais extraordinárias que a criatura humana foi capaz de fazer e a plateia de ouvir e sentir. Chama-se Fascinação. E trechinho dela diz: os sonhos mais lindos sonhei, de quimeras mil um castelo ergui, e no teu olhar, tonto de emoção, com sofreguidão mil venturas previ. O teu corpo é luz, sedução, poema divino cheio de esplendor. Teu sorriso prende, inebria, entontece, és fascinação, amor. Ora, se eu que canto mal, cantei e foi bom, avalie ele com um instrumento de sopro. Era a música do casal Severino. Ele ficou feliz, olhou para a mulher, se lembrou do tempo que ele era bonitinho, que os dois começaram a namorar, já estavam ali de mãos dadas. Ficou aquele momento tão bom. E o Severino, de lágrimas nos olhos, tocado pela fascinação, também lembrando de quando aquela mulher era aquela que dizia: ô mulher, agradeceu ao músico e disse: muito obrigado, o senhor não sabe o bem que me fez ao tocar essa música, valeu a pena esperar pela terceira. O homem enxugou a lágrima que queria escorrer no olho e disse a ele: muito obrigado, Senhor, eu estou desempregado, minha família teve que ir embora para outra cidade, para a casa dos pais dela, para que não passássemos mais fome, para que eu continuasse aqui tentando alguma coisa. Nossa casa está hipotecada. E eu hoje decidi matar-me. Coloquei meu instrumento na bolsa e disse para Deus na calçada da minha casa: eu vou me matar. Vou andar e vou bater numa porta, numa única porta. Se me deixarem tocar, eu não me mato. Mas se não deixarem eu me tocar, eu darei fim à minha própria vida. Esse homem andou em várias ruas daquele residencial. Chegou a levantar a mão para bater em 2 ou 3 portas, segundo ele próprio. Mas somente na porta do Severino Celestino ele bateu. E lá ele foi escutado. Ainda assistiu ao culto do Evangelho no lar. E anos mais tarde, num encontro incomum numa padaria,
Ele reconheceu Severino, que também o reconheceu quando ele se aproximou e disse: "Ah, aqui está o homem que salvou a minha vida." E duas grandes lições ficam para nós. A primeira é de que não temos o direito de subestimar a quem quer que seja. A segunda é que todas as vezes que nos vinculamos ao Evangelho, é luz que se acende na nossa casa e na nossa vida. Portanto, ante a depressão e o suicídio, Deus. Ante a depressão e o suicídio, Evangelho. Ante a depressão e suicídio, Jesus. Ante a depressão e suicídio, valorização pessoal e valorização da vida. Pela valorização do outro. Porque eu me desvalorizo quando eu tento ser aquilo que eu não sou, mas os outros querem que eu seja. E que eles não respeitam. Porque me veem como aquele a quem eles dizem: faz isto e eu faço. Age assim e eu ajo. Não tenho personalidade. Não escrevo a minha história. Não construo o meu lugar ao sol. Não consigo ser quem sou. Porque não deixam. Mas, na verdade, porque eu não deixo. Porque eu não estou me permitindo. Mas é justamente por isso que a doutrina espírita nos convida a conhecer e reconhecer Deus. O primeiro dos 5 pontos que eu disse que iria falar. São 10 para as 7, levei 50 minutos falando do primeiro, vamos ao segundo. Mais 50 até chegar ao quinto. O segundo é a imortalidade da alma. Para que matar se eu não vou morrer? Para que matar o outro se ele não vai morrer? Mas só tenho essa lógica se eu tiver adquirido o conceito de imortalidade da alma. O mundo está cheio de comprovações científicas da imortalidade da alma. Dentro das nossas famílias, nas nossas casas, talvez nós mesmos, temos nítidas sensações, lembranças, que só podem se atribuir ao passado. Há uma coisa que deve presidir a nossa razão: o bom senso. E o bom senso, às vezes, contraria dogmas. A igreja, outras crenças, dizem não haver a reencarnação. Pronto. É o dogma que eles acreditam. Mas a lógica me demonstra que existe. Mesmo a ciência tendo criado a expressão superdotação para aqueles seres autodidatas no campo da arte, que sem aula nenhuma tocam piano de forma clássica tal que professores de piano clássico não conseguem fazer igual, mas ainda assim é insuficiente para explicar essa condição e essa capacidade. E aí nós vamos encontrar um homem notável como Allan Kardec, Dr. Ian Stevenson, que nas suas pesquisas deparou-se, Inácio, com crianças que recordavam-se de outras vidas e detalhavam coisas destas outras vidas. E ele resolve conversar com elas em seu consultório. O emérito psiquiatra sai estudioso, sai divulgando o seu trabalho e recebe comunicações de diversas partes do mundo, de crianças que recordavam tudo de uma vida anterior. E o que ele fazia? Entrevistava a criança sem a presença dos pais, entrevistava a criança com a presença dos pais, entrevistava a criança com o uso de aparelhos, entrevistava a criança com presença de profissionais outros para ter o máximo de neutralidade, de nenhum tipo de direcionamento, e depois ia aos locais, sem a criança, para comprovar o que ela havia dito. Depois, com a criança e, obviamente, seus responsáveis, para testemunhar o que ela havia dito. Mais de 2.000 casos. Em nenhum desses casos, houve discrepância do que a criança disse
com o que ele encontrou em registros históricos e nos locais em que elas apontavam que estavam as coisas assim assado. Um dos casos mais notáveis é um em que a criança volta à casa onde ainda estava um dos seus familiares encarnados. Diga-se de passagem, a esposa. E aí foi um caso tão interessante que foi necessário a família intervir, porque aquele ser reencarnado era o marido daquela mulher. Que naquela situação de marido, um homem austero, ganancioso, agressivo no trato com aquela esposa, que falou de detalhes da sua vida conjugal, marcas do corpo, em regiões do corpo que somente quem tinha grande intimidade poderia apontar. Então a imortalidade da alma é real. Nós sonhamos com as pessoas que já morremos. Nós temos a nítida sensação de que aquele pai, de que aquela mãe, aquela avó, aquele tio, aquele amigo, aquele chefe estava ali ao nosso lado. Eu senti uma presença tão forte. Alguns conseguem dar-nos testemunhos pelo efeito físico, e eu sinto o perfume daquela avó, o perfume daquela tia, a voz daquela mãe. A vida espiritual nos dá provas de que ela é real e é legítima todos os dias de nossas vidas. Os corpos e as almas dos nossos falecidos não estão no cemitério. Até o corpo de muitos já se desmancharam, com exceção dos que foram enterrados recentemente. Mas às vezes, quando lá vamos, estabelecemos sintonia tamanha que eles também conseguem entrar em contato conosco, indo ou de onde estão, abrindo um canal de comunicação que nós conseguimos senti-los e percebê-los. Quando eu conceituo, estudo e percebo por provas cabais que aguçam meu bom senso, de que a imortalidade da alma é inconteste, eu tiro de mim as possibilidades de buscar o suicídio. Porque eu sei que apenas causarei um mal maior para mim. Porque quando eu busco o suicídio, eu busco na tentativa de tirar de mim uma dor que me sufoca, uma condição da qual eu já não consigo mais administrar e que eu tenho que administrar sozinho. Porque os outros não querem me ajudar ou porque eu não posso assumir para os outros. Mas se eu creio na imortalidade da alma, eu sei que essa alma vai para algum lugar. Se eu apresso a minha ida, aí eu preciso conhecer o conceito de que quando a morte não é por caminho natural, ainda que um homicídio, se essa morte é apressada por mim, eu habito regiões densas, dolorosas, provocadas pela minha própria mente, construídas ao meu redor pela minha própria mente. Eu ouço gritos, choros e rangeres de dentes que estão na minha mente. Justamente os gritos de socorro que eu dava querendo ajuda. Porque aí nós vamos nos deparar com a criatura humana egoísta e orgulhosa, que quer ter e fazer as coisas, mas não quer ser, não quer assumir responsabilidades por aquilo que diz, que faz, que quer, e nem quer que haja reações daquilo que diz e faz. E quando vem essas reações, não aceita, não admite. É o egoísmo e o orgulho que estão sobre medida, agindo sobre aquela pessoa que, durante anos, podendo pagar o seu lazer pelo alcoolismo, pela boemia, pela depravação do sexo, mais tarde vendo-se adoecido pelo esgotamento do equipamento físico,
não admite a doença. Não admite o tratamento. Não admite não poder fazer mais o que fazia. Então ele sofre duplamente, pela doença e pelo egoísmo, pelo orgulho de não querer mudar, de não querer dar o braço a torcer. E alguns querem se livrar disso. Há aqueles que creem na imortalidade da alma e ainda assim querem se matar. Pô, já que não tem mais jeito, eu quero mesmo ir logo para o outro lado. Só que você está infringindo uma norma, uma lei. Você está fugindo de responsabilidades que você assumiu perante Deus. Ou, segundo Kardec, que você adquiriu aqui naquilo que ele conceitua de tormentos voluntários. Esse é um dos problemas que mais nos leva ao desespero. Tormentos voluntários. São aquelas coisas que nós vamos voluntariamente atrás. São as dores de cabeça. Como dizia minha avó, está procurando sarna para se coçar. É voluntário. Queria porque queria brincar no galinheiro. E ela disse, mas o galinheiro não é um lugar bom para você brincar. Lá está sujo da fezes da galinha. Lá tem piunga. Não, mas eu quero porque eu vou limpar, porque nós vamos fazer assim, vamos fazer assado. Eu era o prefeito da cidade, que era o quintal, e queria limpar o galinheiro. Mas não é bom. Fui, limpei e voltei me coçando, cheio de piunga. Ela disse assim, agora volte lá e role no chão do coisa, para matar as piungas, igual o cachorro faz com carrapato no asfalto quente. Quando aflorou a mediunidade, e aflorou também a adolescência, e aflorou também a quantidade de fãs e seguidoras, e queria sair à noite, e não sei o quê, e tinham os colegas que bebiam e fumavam, e eu não queria beber e fumar, não gostava disso, nunca gostei, até hoje não sei que gosto tem cachaça, nunca provei, continuo sem essa vontade, não sei amanhã, né, Dona Graça, quando eu for lhe visitar, se eu vou querer beber cachaça, mas eu não tenho, então eu não sei, só estou dizendo que no caminho vai que eu tenho vontade de parar. E a vovó dizia assim, não dá certo você ir com essas pessoas, elas bebem e fumam, mas eu não bebo e fumo, minha avó. Mas você é médium, e você capta as emanações do álcool e do fumo dessas criaturas e dos espíritos que se vinculam a elas. A senhora não quer que me vê feliz. A senhora não quer deixar eu ter um mínimo de alegria. Pois vai, diabo, vai e vê o que te acontece. Era dito e feito. E eu, como hoje mais maduro, reconheço os esforços da minha avó, continuo sem querer crer que fosse praga, porque era dito e feito. Era ir e voltar com o cão. Ela que tinha me chamado de diabo. Eu tinha ido buscar o colega. E chegava para morrer. E ela dizia, o que foi? Eu cheguei aqui, chegou aqui não. Na minha casa não, senhor. Até centro espírita tem aqui. É lá de onde você vem. Com quem você estava. E que sempre ridicularizavam a minha religião. Que sempre brincavam, debochavam. Está vendo alguma coisa perto de mim? Ei, já chegou algum encosto aqui? E era com desdém, era com deboche. E eu era um bobo da corte para eles. A minha companhia não era agradável. Eles só se locupletavam daquilo, eles só queriam volume. E nem eu era nem volumoso. Eles só queriam gente ali para aplaudir suas asneiras, para concordar com suas idiotices, para fazer parte de planos imbecis. Porque a imbecilização da criatura humana é quando ela torna todo um potencial criativo de inteligência e baixa para as mais densas vibrações, e o máximo que ele consegue fazer é fumar, beber e falar pornografia. Demonstrar força construindo mais uma tatuagem. Demonstrar força fazendo mais um piercing.
demonstrar altivez, desafiando o seu próprio organismo, consumindo mais, depravando-se sexualmente. E é quando se perde, se desorganiza e vem a reação inconteste. Se não no dia imediato, tempos depois. A pele que murcha, a musculatura que se fragiliza, a memória que já não é mais a mesma, o trato intestinal que já não consegue mais corresponder à alimentação adequada, de tão abusado que foi daquilo que era inadequado para o consumo. Então, vem a intenção das fugas espetaculosas, por descrença da vida verdadeira que é a do Espírito, que consequentemente é imortal, que é uma alma que preexiste e que sucede à vida física. Aí vem uma outra condição, um outro pilar, que é a possibilidade da comunicação minha com os que já se foram, através de mim próprio, buscando, e não necessariamente o meu pai, ou a minha mãe que já desencarnou, a minha avó, mas um ser que cuida de mim. Um ser que me criou, um ser que esteve há mais de 2000 anos na Terra e que governa o orbe. Buscar, interagir e me comunicar com estes através de um sentimento e de um instante de contato que se chama prece. Oração. Reza. Conversa com Deus. Desabafo, qualquer coisa que queiramos nomear, mas que em suma é o fato de eu anular todas as outras coisas para prostrar-me diante de um ser que está acima de mim ou fora do corpo físico e que pode compreender o que estou falando e o que estou sentindo. Ó amigo espiritual que cuida de mim, porque Deus é tão justo, que a todos os que encarnam, Ele coloca alguém desencarnado para zelar por aquele encarnado. Eu te peço, nesse instante de aflição em que eu não consigo compreender-me, nesse instante de perturbação em que as escolhas equivocadas que eu fiz agora sobressaltam-se em mim e eu não consigo administrá-las, ajuda-me a ter força. Ajuda-me a ter coragem. Ajuda-me a abdicar de tudo aquilo que potencializa o meu orgulho, o meu egoísmo e faz-me identificar-me com a necessidade da humildade e do altruísmo. Não te peço que tire de mim, porque fui eu quem causou, mas peço-te que me ilumine e que me dê condições de suportar a prova. Porque o Cristo haveria de dizer: Pai, afasta de mim este cálice, mas que seja feita a tua vontade. E é preciso que a oração seja um instrumento presente na nossa vida. Porque quando eu pedir à minha mãe e ela não me atender, quando eu pedir ao meu cônjuge e ele não compreender, quando eu pedir ao meu melhor amigo e ele virar-me as costas, eu tenho ainda um outro alguém a quem recorrer, meu anjo de guarda, o qual eu posso até não ouvir nem enxergar, mas se eu esforçar-me eu posso senti-lo. Pela oração sincera, sem nenhum tipo de culto exterior, senti-lo dentro de mim. Pela água que eu coloco ao lado junto com a oração, que após beber e respirar profundamente eu sinto-me algo mais suave. E que eu lhe peço no instante do sono, para quando meu corpo adormecer, e buscar o seu refazimento natural da programação divina,
a minha alma esteja no plano espiritual em desdobramento, em um tratamento que me dê condições de acordar no dia seguinte, observando a beleza da vida pelo sol que nasceu, pelo dia que mais uma vez chegou, pelos meus dons que mais uma vez estão comigo, inclusive os meus sentidos, sejam quais forem os que eu possua, caso eu não possua todos, para agradecer aquela oportunidade e pedir nova chance. Acordar no dia seguinte é ouvir ou notar Deus dizendo-nos: eis mais um dia que te concedo para viver. Recorda Jesus e terás vida e vida em abundância. Em abundância, porque ainda que meu corpo perecer pela doença, pela morte, eu não perecerei. Porque a minha alma sobrevive. E eu voltarei a habitar com aqueles que um dia me foram caros, com novos, com quem farei contato, e ainda ter a condição de vir aqui, de algum modo, zelar pelos meus, que ficaram ainda na caminhada do veículo carnal. Então eu reconheço Deus, então eu reconheço a imortalidade da alma, então eu reconheço a condição de comunicar-me com aqueles seres que estão fora do corpo. Chega-me a hora então de reconhecer a grandeza da vida, percebendo a possibilidade da pluralidade das existências e de mundos habitados. É quando eu amplio a minha visão de mundo, de horizonte de vida, e deixo de enxergar apenas a minha rua, o meu bairro, a minha cidade, o meu país, o meu planeta. Deixo de enxergar apenas o meu problema, o meu umbigo, para imaginar que um Deus deu um universo com bilhões de galáxias, de sóis, com planetas maiores que os meus, onde pessoas no próprio planeta que eu estou vivenciam com estoicismo problemas maiores que os meus. A minha dor não pode ser tamanha que me faculte uma tristeza de não notá-lo, ou que faculte-me ainda a ideação de atentar contra o meu carro físico. Esse reconhecimento, essa força, só se dá pela insistência e a persistência nossa de todos os dias nos vincularmos a Deus pela prece, de cuidarmos de nós e do outro pela prática da caridade, até chegarmos à condição de amar. Aí quando chegamos à condição de amar, é a plenitude do nosso ser. E cada um de nós, ainda na imperfeição, é capaz de amar. Os animais nos dão lição de amor, ainda que hajam por instintos. A natureza nos dá lição de amor. Criaturas humanas nos dão lição de amor. Nós, em nos humanizando, somos capazes de amar. Para sermos amados, mas em especial para amar. E todas as vezes que nos sentirmos vazios, amemos e nos sentiremos plenos. Amemos e nos sentiremos cheios. Busquemos aquele parente que há tempos não o visitamos. Peçamos a bênção, se for de pedir a bênção. Levemos um bolo e com ele tomemos um café. Contemplemos a natureza, busquemos os livros, venhamos à casa espírita, nos qualifiquemos para dar o passe. E ao invés de dedicarmos o nosso do sábado, o nosso domingo, as nossas noites para a novela, que não me edifica nem me transforma, para o telejornal, que me informa mais do mesmo, só mudam as figuras. Ontem era o ladrão fulano, hoje é o ladrão cicrano. Para o ócio, para o nada, ou para a internet e a sua velocidade de informações, onde ao mesmo tempo que eu estou amplamente informado, eu não sei de nada, eu dedicar-me a um contato espiritual, de olhos fechados, cheio de boa vontade de ver aquela pessoa sentada à minha frente melhor, impor as mãos sobre ela, e num Pai Nosso que eu faço, ou numa oração dedicada, pedir: Senhor, ajuda para que essa pessoa aqui à minha frente receba das minhas potencialidades orgânicas, mas do benfeitor espiritual que me assiste, combinado esse fluido, energias capazes de fazê-lo sair daqui melhor do que quando aqui chegou. De tratar a sua mente, o seu psiquismo naquilo que mais está o aturdindo.
de tratar no seu corpo somático aquilo que está lhe tirando a esperança, a vitalidade, a fé e o sossego. E isto eu faço com um, com mais outro, e sinto-me útil, sinto-me em contato com a espiritualidade, sinto-me um doador. Doar sangue é um ato notório, notável. Doar medula é fabuloso, e doar fluido vital é ainda mais. Então é a condição de amar. Para o que, minha vozinha querida? A minha querida legal. Quer uma mulher dura nos seus posicionamentos, porque amava? Haveria de colocar numa poesia, que não parece com as da Dona Rejane, mas que musicada ela transformou. O amor é a essência da vida. Com o amor somos fortes e sadios. Só o amor faz crescer e florescer. Foi para amar que nós viemos para cá, mas para amar temos que nos preparar, afastar a maldade e o egoísmo, que é contra este princípio salutar, que nos traz alegria e bem-estar. E se nos traz alegria e bem-estar, não depressão e não suicídio. Vamos amar. Muito obrigado a todos.